aulas, né? Vamos dar seguimento aí aos nossos conteúdos, que se não são presenciais, são pelo menos digitais, né? O conteúdo também é importante aí e faz parte do nosso programa e roteiro. E o nosso próximo contrato, né? Contrato já para P2, é o contrato de empréstimo, que é dividido entre o comodato e o mútuo. Tem uma versão que é a versão comodato e outra versão que é o mútuo. E a versão mais tranquila dele, largamente, é o comodato, que está lá nos artigos 579 a 585. Ele é um empréstimo, ele é gratuito. O comodato é um empréstimo gratuito, sem remuneração, né, para quem está emprestando. Ele envolve um bem infungível, né, quer dizer, então tem uma obrigação de restituir o mesmo bem, né? Tem que devolver aquela mesma coisa que te foi emprestada. Ele é não solene, pode ser feito verbalmente, não há uma formalidade maior em termos dele. Ele também é temporário, né? Não é um contrato para a vida inteira. Ele pode, ali segundo o artigo 581, não, aliás, é 581, tu pode fazer um comodato com prazo, um dia, uma semana, um mês, um empréstimo, né? Especificar quanto tempo tu queres. Ou ele pode ser sem prazo. E se ele for sem prazo, tu tem que notificar a pessoa que recebeu, que a gente vai chamar de comodatário. Tem um comodante, que é quem empresta, e o comodatário, quem pega emprestado. Então, ele é gratuito, não há remuneração, o bem é infungível, ele é personalíssimo, né? Ele é vinculado à pessoa do comodatário, né? Tu emprestou para o comodatário, né? Mas em princípio não para ele emprestar para outros. Ele, então, de regra, é não solene, não precisa ser escrito, pode ser verbal, e ele é real. Não existe promessa de comodato. Vou te obrigar a me fazer um comodato, a me emprestar de graça, porque tu falou. Então ele só começa a funcionar no momento em que você entrega a coisa, entrega a posse da coisa. A partir dali ele está valendo. Você vai emprestar. Agora deve estar acontecendo bastante com o pessoal que perdeu as casas aí, ou que teve as casas alagadas. Alguns foram para casas de amigos, de parentes, né? Seja conjunto ou não, estão vivendo naquele ambiente e muitos acredito que não estão sendo cobrados por isso, né? Daí entra a ideia do comodato, que é um contrato gratuito, né? Para a pessoa usar, então, aquele bem. Usar para o fim que foi destinado. É um exemplo de comodato, embora é um comodato com um olhar comercial, né? Essas caixinhas da NET, né? Eles dizem, a gente te empresta a caixa e aí tu paga o serviço de distribuição da NET, internet, né? Então, aquela caixinha ela não é tua, ela é da NET e tem um comodato em cima daquilo ali. Então, quando acabar o contrato, tem que devolver a caixa. Apesar de não ter assim a finalidade, né, desse comodato propriamente não é o altruísmo, é viabilizar próprio pagamento do próprio uso e pagamento do serviço da transmissão da TV fechada, né? Alguma dúvida até aqui? Obrigações do comodatário. Ele tem a obrigação de conservar a coisa como se fosse dele.
Artigo 582, 583 do Código Civil. O 583 diz até o seguinte: se o comodatário der preferência em salvar as coisas dele diante de uma força maior, ele responde perante o comodante pelos prejuízos, né? Seria algo do tipo: emprestei minha casa para alguém e a casa agora foi atingida pelas enchentes. Aí o cara diz: eu salvei todas as coisas de dentro da casa. Consegui salvar. Aí eu vou olhar, ele só salvou as dele. Ele salvou a TV dele, ele salvou o fogão dele, mas ele não salvou a minha geladeira, ele não salvou o meu micro-ondas, ele não salvou o meu som. Ele só salvou o que era dele. Exato, tudo que era meu eu salvei sim, mas o que era meu? Que tu estava ali dentro e estava usando de graça. Né? Quer dizer, não tinha um espaço aí para botar minhas coisas também. Então eu vou responsabilizar ele por essa perda minha. Né? Uma vez que mesmo que houvesse uma força maior, ficou claro que ele tinha condições também de salvar o que era meu e não só o que era dele. Ah, sim, pergunta Maria Júlia. Comodatário é quem pega emprestado e comodante é quem empresta. Não precisa ser proprietário para emprestar, desde que tu tenha poderes para emprestar. Restituir a coisa no prazo marcado, é uma das outras obrigações do comodatário. Tudo que é feito verbal facilita aquele momento, mas pode prejudicar o depois, né? Às vezes tem gente que, vou botar, eu tenho um campo lá e não quero botar empregado, né? Isso aí tem um custo trabalhista muito alto, enfim, tem todos os encargos, mas eu tenho uma casinha lá, então vou fazer um comodato com o sujeito lá. Ele fica usando a casa lá, planta lá o que ele quiser, enfim, cria o que ele quiser, e aí ele meio que fica, né, ali fazendo uma vigilância, digamos assim, do meu terreno. Eu vou fazer um comodato com ele verbal. Um belo dia o sujeito diz: olha, agora eu tenho uso capião. Teoricamente, com o comodato, tu não consegue ter uso capião, porque a posse de comodato não se confunde com a de uso capião. Só que tu pode ter o problema de não provar, não conseguir provar que existe um comodato. Tu faz verbal, não tem uma testemunha, não tem nada. Daqui a pouco tu tem um sujeito usando uma terra e dando um vínculo produtivo para ela, e daqui a pouco tu perde, porque tu não quis ser formal. Então eu diria, não custa nada fazer um contrato por escrito, né? Especificando ali deveres e tal, e dizendo, isso aqui é um comodato que dura até tal tempo, depois pode ser renovado, etc. É uma guarida boa, né? Para não deixar as coisas muito no ar, né? Uh, uma vez tendo que restituir o bem e não o fazendo, né? O comodatário pode ser acionado por perdas e danos, e o comodante ainda pode cobrar um aluguel diário pela falta da coisa. Pelos dias que ele deixar de ter acesso ao bem, ele pode cobrar um aluguel e mais perdas e danos que ele conseguir provar pela falta daquele bem. E na medida em que tu tem escrito, né, olha, tu tem que me devolver no dia 10 de junho, se o sujeito não devolve o bem até o dia 10 de junho, aí tu já tem ação de reintegração de posse, busca e apreensão, tu pode entrar com liminar, aí tu pode manejar com esses elementos aí, porque tu tem a Isso do prova. aluguel tá em que lugar? 582, artigo 582. Também não pode o comodatário usar o bem para fins distintos, né? Daqui a pouco tu faz aí, tu empresta um carro para um amigo fazer Uber aí, tá precisando. Quando tu vai ver, o sujeito tá carregando pedra dentro do teu carro. Já estourou todos os amortecedores, tudo, né? Tá destruindo o teu carro a cada dia que passa, né?
E aí eu tenho que pedir o carro de volta e também pedir indenização, né? E por último, no rol de obrigações do comodatário, ele não pode cobrar despesas feitas com uso da coisa. Artigo 584. Se eu estou emprestando um imóvel para alguém e não estou cobrando aluguel, não significa que a pessoa não vai pagar o condomínio. O condomínio é inerente ao bem, decorre do uso dele. Pagar o condomínio não está me remunerando. Ela está pagando porque ela está usando. Ah, tem uma lâmpada aqui que queimou. Sim, mas lâmpadas queimam pelo uso, né? Normal. Então, aquilo que decorre do uso da coisa tem que ser assumido pelo comodatário. Senão vira uma Disneylândia, né? Onde o comodatário só tem alegrias e ele, além de ganhar o bem emprestado, ele é subsidiado. Aí já sai do empréstimo e entra na doação, né? É uma coisa um pouco maior ainda. E não é essa a ideia do comodato. Em épocas que é difícil alugar imóveis, ah, não é incomum o pessoal fazer um comodato, porque pelo menos garante que o condomínio está sendo pago. Ele faz um comodato aí de alguns meses e pelo menos aquele comodatário paga o condomínio, né? Apesar de não estar gerando dinheiro, né? Mas pelo menos evita gastos para algo que não está sendo utilizado. Ok aqui? Professor, eu só não entendi uma coisa. Esse exemplo aí do apartamento, no caso daí vai ter um aluguel e aí a luz seria o comodato, tipo, seria emprestado? É isso? Não, não, não. Aluguel não, porque daí seria contrato de locação, né? Tá, mas então eu não entendi o exemplo da luz. A luz que o comodatário usa, ele paga. Entende? Porque senão aí já não é mais comodato, aí eu tô patrocinando ele, né? Se eu emprestei um imóvel, bom, a luz que tu consumir, tu paga, não. Meu imóvel, não. Né? Se tu ficar vivendo no escuro Ah, nesse tá, imóvel, entendi. não tem Entendi, problema, entendi. fica à vontade. Agora, se tu quer consumir energia elétrica, a conta é tua, né? É nesse sentido aí. E a outra versão de empréstimo que é o mútuo. Está nos artigos 586 e 592. Ah, ele é um empréstimo de consumo, porque a pessoa que recebe o bem vai consumir ele, não vai devolver o mesmo bem. Vai devolver no mesmo gênero, quantidade e qualidade, mas não será o mesmo bem. Exemplo, dinheiro. Não vai devolver a mesma nota que te emprestaram, tu vai consumir aquela cifra. Então, ele é um empréstimo de consumo que transfere a propriedade. Mas continua sendo um empréstimo porque aquela quantia tem que ser devolvida. Professor, aqui não entra juros? Sim, vai entrar juros. Ah, tá. Aí é a parte mais cruel dele. Já vamos falar da questão de juros nos empréstimos. Professor, o senhor consegue repetir para mim, por favor, os artigos do mútuo? 586, 592. Obrigada. Nada. Então é um bem fungível, né? Porque não é o mesmo que vai ser devolvido, né? Mas do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
E ele pode ser tanto gratuito quanto oneroso. Você pode emprestar dinheiro para alguém a título gratuito. Não há problema. Me devolve só a mesma quantia. Mas, se for empréstimo de dinheiro, justamente, diz o artigo 591 do Código Civil, que aí ele presume-se oneroso. Qualquer outro mútuo tu poderia fazer oneroso. Qual que Mas é a o de diferença dinheiro... Hã? Alô? Sim? Eu só não peguei qual que é a diferença. É a mesma coisa. Cortou aqui. Alô? Me escutam? Qual a diferença do quê? Mútuo e empréstimo é a mesma coisa ou o mútuo é só para coisas fungíveis? Essa é a principal diferença. Não, o mútuo é um tipo de empréstimo. Tem dois Ah, tipos, o tá. comodato e o mútuo. Ah, tá. Tá ali. Eu não tinha visto que tava na seção ali de empréstimo. O comodato é que é bem infungível e ele é sempre gratuito. E o mútuo tem que ser bem fungível e pode ser tanto gratuito quanto oneroso. E pelo artigo 591 do Código Civil, o mútuo de dinheiro presume-se oneroso. Então, quando tu empresta dinheiro, presume-se que tem alguma coisa que venha junto, que é uma prestação devida pelo mutuário. Aqui a gente tem o mutuante, que é quem empresta, e o mutuário, que é quem pega emprestado. E nessa remuneração do dinheiro, aí vem a questão dos juros, e a questão da cobrança de juros, que eu já vou entrar, mais um pouquinho eu já vou entrar. Ele também é temporário, até um certo tempo, pode começar com prazo, pode ter prazo determinado ou indeterminado, e tem só antes de entrar nos juros, tem só uma coisinha que vira e mexe, aparece aí pelas provas da OAB, enfim. Empréstimo a menor, artigo 588. Quem empresta a menor sem prévia autorização de quem tem a guarda, né, não pode reter esse dinheiro. Isso é meio óbvio, né? Teoria das nulidades, anulabilidades, faz um negócio com menor não representado, ele não tem validade. Mas tudo bem, quem faz o empréstimo a menor, sem autorização dos pais, não tem como reaver o dinheiro. Aí tem uma exceção, 589, tem exceções ali. Demonstrar que o empréstimo vem em benefício do menor. É difícil isso, né? Emprestou R$ 2.000 para o menor, ele comprou criptomoedas, agora ele está milionário. Pode ser, né? Mas é meio remoto. Com R$ 2.000, né? Ou outra, prova de malícia. O sujeito fraudou a idade. Era o Leonardo DiCaprio, naquele filme lá que ele fazia o papel de tudo. O cara era um psicopata total e era médico, professor, advogado, comandante da Panam, enfim. E o FBI penou para pegar o cara. Tom Hanks, coitado. No fim até o psicopata ele também tem o lado dele da empatia, né, que acaba de certa forma conquistando e ele desenvolveu esse apego pelo cara e que no fim parece que o cara ganhou mais dinheiro trabalhando para empresas de cartões de crédito para descobrir colegas fraudadores do que ele continuar fraudando, né? Isso, Prenda-me se prenda-me se puder. puder.
O problema é que bandido é bandido, ele faz a sacanagem porque é a emoção da vida dele, não adianta, pode encher ele de dinheiro, mas um dia ele vai querer voltar para aquilo. É complicado a criatura. É, Bom, e aí o que que acontece? Como a gente falou em mútuo, agora a gente faz aqui uma viagem maior pelo pela questão de juros no Brasil. Deixa eu puxar aqui, vou dividir um slide com vocês. Todos estão vendo ali? Deixa eu ver se eu ponho aqui chat. Vou ver se eu consigo botar ele aqui também. Tá. Vocês podem baixar aí também. Depois eu ponho no mudo de qualquer maneira. O que que acontece com juros no Brasil? Uma parte disso, em termos de judiciário, parece meio aquele País das Maravilhas da Alice, porque é uma confusão, ninguém se entende, ninguém consegue chegar numa uniformidade, e o legislador também parece que não assume um papel protagonista para isso. E por mais que se resolva uma ou outra coisa ali, se tente engessar, tem outras que ainda ficam a ver navios, esperando, esperando, aí daqui a pouco o STJ pega um tema e tranca todas as ações envolvendo sobre isso, até que ele delibere, aí ele delibera. Aí vem uma outra turma do STJ que delibera de forma contrária, e daqui a pouco entra o STF, que também resolve mexer no tema. E aí vira aquela inconsistência contínua, né? Bom, o que acontece é que quando a pessoa toma um valor, toma um crédito, é apontado como vilão justamente a remuneração desse crédito, que é a taxa de juros. Eu vou dizer que pode ser um vilão se a pessoa tinha condições de pagar o principal, né? Porque se o sujeito já não tem como pagar o principal, claro que aí a coisa só aumenta se ainda esse valor é ampliado com juros, né? A gente não trabalha no Brasil com um formato de educação econômica que venha desde as escolas. Se a gente vai ver o Brasil quebrado lá no final da década de 70, 80, ele era um país que pegava continuamente empréstimos do FMI com juros elevados. Então, o próprio país ele já era meio viciado em pegar dinheiro, né? Então, é muito normal que a população também tenha entrado nessa linha, né? E daqui a pouco acaba se viciando nessa prática contínua de pegar dinheiro. E hoje tem vias muito facilitadas, né? Como é a questão desse crédito consignado, né? Hoje você tem crédito consignado para pessoal do INSS, para pessoal do servidor público de tudo que é tipo, até para gente pessoal da iniciativa privada. Caiu aqui a minha, caiu aqui a minha. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora voltei. Voltei. Então, como eu estava falando aqui, deixa eu de novo. Nós temos uma social também nessa questão de tomada de crédito que acaba gerando aí um cenário que a gente trata como sendo de superendividamento. E se a gente for pegar em termos de Código Civil, claro que ele não dá conta do recado, né? Ele fica muito além de todo o problema que ocorre. O Código Civil conseguem ver aqui, eu estou passando os slides. O Código Civil de 1916, que é um código que foi elaborado, o projeto dele data ali de 1850, né? Então, quando ele entrou em vigor, ele já entrou com quase 70 anos, né? Já entrou defasado. Ali tinha um artigo
que era o 1262, que dizia: é permitido por cláusula expressa fixar juros de empréstimo de dinheiro. Se você emprestasse, não botasse ali uma cláusula dizendo que tinha juros, né, que era um mútuo oneroso, você não poderia cobrar juros, só poderia reaver o valor que você emprestou. Então, quem estivesse fazendo essa operação tinha que lembrar de dizer: olha, não, realmente ele é oneroso. E se o sujeito ainda assim ele previsse que o empréstimo ia gerar juros, estou emprestando dinheiro para alguém e vai gerar um juros mensal em cima desse valor, mas ele não previsse qual seria a taxa, essa taxa seria de 6% ao ano. Hoje em dia, bom, sumiu da minha... Daqui a pouco ela volta de novo. Seria uma taxa de 6% ao ano, que hoje ninguém empresta dinheiro a isso, né? Ninguém presta dinheiro sendo remunerado a 0,5 ao mês, né? Não tem. Então seria uma espécie de castigo, né? Hã? Esses 6% seriam tipo os juros simples que a gente tem hoje? Seria tipo juros simples, né? Então, quer dizer, tu tem dois castigos aí pelo esquecimento, vamos dizer assim. Emprestei dinheiro e não previ que tinha juros, não cobrava, né? Era obrigação natural, só se o sujeito fosse lá te pagar. E o segundo esquecimento, não botei taxa, 6% ao ano. Hoje, não é assim. Hoje você tem ali, por exemplo, o artigo 591, versão nova, né, de um Código Civil, que diz: se você vai fazer um empréstimo de dinheiro, presume-se oneroso. Então já tem juros. Aí a questão tá, mas eu não botei a taxa, qual a taxa eu vou usar? Aí tem a criação ali do STJ, que se chama taxa média de mercado. Então ainda assim você estaria salvo pela taxa média que os teus concorrentes cobram para aquele tipo de operação na época que tu realizou. Eu peguei 10 mil no cheque especial em março de 2023. Então, vamos usar a média de juros aplicado nisso naquela época, e isso vai ser devido por ti em cima desse empréstimo que você fez. Bom, mas aí o que acontece? Em 1929, vocês viram isso, devem ter ouvido falar aqui tanto na faculdade, mas também no colégio, enfim. Nós tivemos um problemão que foi a chamada quebra da Bolsa de Nova York, né? Onde várias empresas do mundo inteiro, principalmente Estados Unidos, e aí veio aquela época da depressão, com os gangsters, máfia, em tudo tal, uma consequência disso. E foi uma quebra da Bolsa horrorosa, né? Faliu várias empresas, né? Houve perda de empregos, enfim, etc. Isso trouxe um problema também para outros cantos do mundo, inclusive deles do Brasil, no sentido de que as empresas que aqui estavam queriam produzir, né, para tentar superar esse período ruim, e precisavam de capital, né? Toda empresa, pequena, média, grande, ela precisa de capital de giro para reinvestir, tem que pagar empregados, tem que pagar o marketing, tem que pagar matérias-primas, enfim, tu precisa recorrer ao sistema bancário. E aí os empresários daqui foram reclamar no presidente da época, que era o Getúlio Vargas, e dizer: olha, não tem como produzir porque as taxas de juros dos empréstimos são muito altas. Não tem como. Aí no canetaço veio um decreto, né, que foi chamado de Lei de Usura, até hoje em vigor, que disse que a taxa de juros para concessão de crédito não poderia ser superior a 12% ao ano. Poderia superar 12% ao ano. E o contrato que apresentasse mais do que 12% ao ano era um contrato que carregaria, então, a nulidade, também ensejando aí o chamado crime de usura, né? Crime de cobrança de juros além do limite legal. Isto já é uma lei fora do Código Civil. Tá tudo bem aí? Tudo ok? A minha imagem desapareceu porque de manhã a Sim. internet aqui ela resolve me cortar, de noite ela funciona, de manhã ela não. Desde que começou aí as chuvas, ela... Quando chove, ela fica assim, basicamente. Bom, aí o que acontece? Aí a gente vê
né? Como não se podia esperar diferente, né, entrou a judicialização. Hoje no Brasil está tudo judicializado, né? Até a democracia está judicializada, está uma desordem total. Acho que o judiciário vai muito além do que é a missão dele, né? Como se o resto parece que não conseguisse, fossem umas crianças que não conseguissem se definir. E aí o STF entrou em jogo. O STF entrou em jogo para lá na década de 70 dizer, olha, canetaço de novo. Não se aplicam os limites da lei de usura, das taxas de juros, nos empréstimos realizados com o banco. Instituições pertencentes ao sistema financeiro nacional não estão vinculadas à usura, à lei de usura. A gente até pode pensar, né, bom, 12% é um número meio cabalístico, assim, meio simbólico, né? Talvez precisasse de um pouco mais de estudo, né, para ver o que realmente é o custo do dinheiro, para chegar num percentual mais interessante, né, para quem está emprestando e que assuma também o risco que ele está correndo de uma inadimplência, e não um número tão fixo assim. Mas, ao invés de pensar como deveria ser pensado, né, aí vai no canetaço, assim como teve o canetaço. Não pode cobrar mais do que 12%, tem o canetaço judicial, não se aplica a lei tal para banco, ponto. Aí veio a Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 também compra uma outra guerra com o STF, né? O legislador e o STF estão sempre ali, né? Aquela coisa. Aí o artigo 192, parágrafo 3º da Constituição Federal dizia o seguinte: nas operações de empréstimo financeiro com banco, aplica-se a lei de usura. Aplica-se a lei de usura, artigo 192, parágrafo 3º. Então não pode ter juros sendo cobrados além de 12% ao ano. Aí começa a vir toda aquela gritaria. Bom, mas a gente vive ainda num período de alta inflação, década de 80, quem é que vai emprestar 12%, e como é que fica a questão do risco, e etc, etc. Aí, alguns anos depois, o STF, contra-atacando, diz, olha, não... O parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal, que diz que o limite da taxa de juros é 12% ao ano, ele não é autoaplicável. Pronto, aí o STF tirou a eficácia do dispositivo da Constituição. Ele diz não é autoaplicável porque ele diz o seguinte, ó, a taxa de juros reais não pode ser superior a 12% ao ano. E aí o STF diz que tem que ter uma lei complementar, que o caput do artigo 192 da Constituição Federal fala, tem que ter uma lei que diga o que é juros reais. Então, quando ela definiu o que é juros reais, aí está valendo o dispositivo da Constituição. Buenas, o que acontece? Nessa época aqui, a ADIM não tinha feito vinculante. Decisão do STF em ADIM não tinha feito vinculante. Aí o que acontece? Os tribunais inferiores, inclusive o Tribunal de Justiça, pensava diferente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, o STF diz que ela não é auto-aplicável, mas eu digo que é. Então, né, de novo, a bagunça, né? E aí, o próprio TJRS usava esse preceito da Constituição para revisar contratos envolvendo concessão de crédito. Não só com base nisso, mas depois também com base no Código de Defesa do Consumidor. Até porque o Código Civil estava num segundo plano ali, né? Acabava cedendo espaço para a própria lei de usura. Código Civil antigo, porque o novo só passou a viger em 2002. Bom, e aí o que acontece? Mais tarde, aqui damos um pulo de 10 anos, teve uma emenda constitucional, a 40/2003, que varreu o artigo 192 da Constituição Federal. Só ficou o caput.
Todos os demais parágrafos e incisos foram varridos por essa emenda constitucional. Inclusive o parágrafo 3º, que dizia que as taxas de juros não poderiam ser superiores a 12% ao ano. E aí vem a súmula também do STF dizendo que a norma revogada tinha sua aplicabilidade contida, né? A depender de uma lei complementar que até hoje não foi feita. Deveria existir uma lei complementar que regulasse o sistema financeiro nacional e trabalhasse essa questão de juros. Só que os bancos, como basicamente eles são donos de grande parte do Brasil, e aí eles têm um lobby extremamente intenso sobre todos os poderes, né, digamos assim, essa lei não sai. Tu tem um comando da Constituição para fazer uma lei complementar desde 88, e simplesmente o legislador olha para aquilo, não vamos fazer, não vamos mexer. Então, a única lei que completa isso é a Lei 4595, se não me engano, que é de 64, que é uma lei que diz que o Conselho Monetário Nacional iria limitar a taxa de juros. E o Conselho Monetário Nacional até hoje não limitou taxa de juros nenhuma. Se você fizer um contato com ele, ele vai dizer, não, taxa de juros é livre, não tem essa. Então também, né, já mostra ali um próprio setor, né, do próprio Estado jogando livre para instituições financeiras. Então fica esse tipo de conflito, né, que às vezes é difícil de explicar o que acontece nos bastidores. Mas o fato é que aquela norma da Constituição Federal foi varrida, artigo 193, parágrafo 3º. Bom, mas antes disso acontecer, já ali a Maria Júlia levantou a mão, pode perguntar? Professor, só uma dúvida. Então, o que a gente tem agora valendo é que foi removido esse dispositivo da Constituição, então não tem mais esse limite para banco, e aquele limite de 12% da lei de usura vale para outros empréstimos que não sejam com bancos, é isso? Exatamente. Aí o que Tá. acontece? O que acontece? Ah, voltei aqui. Voltei. Mas já vou desaparecer de novo. O que acontece? Normalmente quem empresta dinheiro e cobra juros, a gente chama de agiota. Você já deve ter ouvido falar esse nome, né? Agiota é um nome, é um termo pejorativo. Peraí. Estabilizou. Agiota é um termo pejorativo que ocorre quando alguém cobra um ágio. Que é justamente os juros. É um valor em cima do empréstimo de dinheiro, né? Só que aí você tem o agiota legal e o agiota ilegal, né? Quem é o agiota legal? O agiota legal é o banco, porque ele tem, né, tem a norma ali que essa interpretação que faz parte da atividade dele cobrar juros, então ele cobra um ágio, né? Só que ele tem uma liberdade de cobrar, né, juros dentro de um padrão ali que lhe interessa, até certo ponto. E existe o agiota ilegal, que é aquela pessoa que empresta dinheiro e que não é banco e que está cobrando mais de 12% ao ano. Esse comete crime e esse gera um contrato nulo. Tá? E aí o que acontece? Antes mesmo de o pessoal afastar a Constituição Federal, já se começava a trabalhar com o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, olha, não pode, o consumidor não pode ser submetido a uma situação de desequilíbrio intenso.
né? Se isso acontecer, o contrato tem que ser revisado. Hoje, nós temos linhas elevadas, ainda temos aí o cartão de crédito, né, que agora ganhou um limite aí para em termos de cobrança de juros, acho que não pode ser mais do que 200% ao ano, alguma coisa assim. Temos cheque especial, temos outras linhas que têm taxas de juros muito, muito grandes, e temos outras que têm taxas de juros menores, mas mesmo assim ainda representam um custo elevado. Financiamento veicular, hoje já tem taxas de juros menores, 1%, 2% ao mês. Crédito consignado, 2,5%, às vezes um pouco mais ao mês, né? O problema ele acabou sendo pela demanda excessiva de crédito. Há uma deseducação das pessoas em buscarem créditos e acabarem sacrificando a vida em torno desse contínuo pagamento, dessa contínua condição de devedor, né? Teve uma DIN no STF, que foi a 2591, que foi uma DIN que a turma dos bancos, representada por uma entidade chamada CONSIF, Confederação Nacional do Sistema Financeiro, queria que fosse declarado inconstitucional o artigo 3º, parágrafo 2º do CDC. Ele dizia que, o artigo 3º, parágrafo 2º, dizia que é serviço, aquele prestado por vários fornecedores, entre eles os serviços bancários. E os bancos disseram, não, esse dispositivo do CDC, Lei 8.078/90, uma lei ordinária, ele é inconstitucional, porque para tratar de mim, só aquela lei complementar que está lá no caput do artigo 192 da Constituição Federal, a única coisa que restou desse 192, de uma lei que até hoje não saiu do papel, né? Não virou lei propriamente, né? Não virou norma, né? Então só ela poderia falar de mim e não o CDC. E no STF, por maioria, os bancos perderam. Então o CDC ele é plenamente aplicável aos contratos efetivados entre bancos e consumidores. Bom, o que acontece? No meio desta variabilidade de situações, antes que a coisa tomasse um rumo, digamos assim, uniforme no STJ, veja que um contrato que parecia, né, tu olha para o Código Civil, parece uma coisa simples, né? Tranquila, mútuo. No fim, ele carrega um rol de interesses muito grandes em cima da sua disciplina. E teve um estudo já de alguns vários anos em cima do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que era um dos últimos resistentes aí a permitir revisão contratual em cima de taxa de juros e reduzir ela. Teve uma época de ouro aí para o tomador de crédito que a cada 10 processos, 8 o sujeito ganhava. Numa época em que se cobrava 5, 10, 15% ao mês em vários tipos de operações. Tu imagina, tu tá pagando 15% ao mês em cima de um empréstimo e daqui a pouco tu ganha uma revisional que baixa 12% ao ano. Olha a diferença, né? No acumulado tu pagava 300% ao ano, aí na revisão tu paga 12%. E se tu tivesse pago a mais, né, fazendo o recálculo do que tu pagou em relação ao que tu deveria, tu ainda tinha dinheiro a receber. E dependendo do caso, tu ainda recebia em dobro. Então o TJRS começou a ser muito mirado, né? Começou a ser muito assediado, né, pelas instituições financeiras, porque ainda era o foco dessa resistência que não interessava a elas, né? E aí chegou a ter, dentro de uma tentativa aqui de equalizar um pouco, mais para o fim de uma orientação uniforme, chegou a ter um estudo aqui pegando 4 orientações possíveis. Então virava meio cassino, né? O Tribunal de Justiça era meio cassino. Dependendo de onde a tua bolinha caísse, quem tu fosse, tu te dava bem ou não, né? Então o sujeito que entrava no tribunal com recurso, caía na 11ª Câmara Civil, caía na pacta sunt servanda.
Assinou, pagou. Ah, mas a minha taxa é alta. Autonomia da vontade, assinou, pagou. Ah, eu caí na 13ª, 14ª, 19ª. Ah, não, mas aqui, então, agora eu me dei bem, porque o limite da taxa de juros é 12% ao ano. Assinei, o banco errou ao me cobrar demais, agora eu vou ter a dívida reduzida. Me dei bem. Caí na 15ª ou na 17ª. Não, em princípio vale o que foi contratado, mas tu pode aí tentar provar o desequilíbrio, né? Tu pode tentar provar que nessa operação aí ela está desequilibrada e que seria o caso da gente revisar, mas não diz muito bem como é que tu ia fazer isso. E tinha a 18ª e 20ª, que aí acabou representando o que é hoje, né? Que vem dizer o seguinte, olha, tu tem que trazer aqui um termo comparativo que é a taxa média praticada no mercado. Então, se tu pegou um empréstimo com um banco que está cobrando 10% ao mês para ti no cheque especial e a taxa média foi 5, a gente pode até reduzir 5, né, para tu ficar na linha dos demais, porque esse que está cobrando em excesso. Então, a a grande menção, o ponto de revisão acabou sendo taxa média de mercado. Bom, aí se tenta empurrar por STJ também, para que ele delibere sobre esse tema. O STJ, durante muito tempo, acabava recusando uma reanálise de contratos de mútuo, de empréstimo, até porque ele tem uma súmula, se não me engano, uma súmula 7, que diz que o recurso especial não se presta para reanálise de cláusula. O recurso especial não é para reanálise de prova, nem para reanálise de cláusula. Mas eles pegaram esse tema aqui, né? Pegaram ele e botaram ali, recurso repetitivo. Então, o que eu for decidir aqui é para o STJ aqui seguir e para os tribunais abaixo também seguirem. Aí eles pegaram um recurso especial aqui do Rio Grande do Sul e vamos julgar teses em cima desse. Vamos julgar a tese, não propriamente o caso em si. E aí as teses eram, vamos trabalhar aqui, vamos colocar o que a gente entende como limite para juros, percentual de mora, comissão de permanência, inscrição do nome do devedor em cadastro negativo, possibilidade de decretação de nulidade de ofício. Nem todos aqui acabaram nesse RESP, tem coisas que saíram daqui e foram para um outro. Tipo a capitalização, por exemplo. E a comissão de permanência também. Então, assim, o STJ diz o seguinte, olha, primeiro, banco não se sujeita ao limite da lei de usura, 12% ao ano. Bom. Segundo, juros remuneratórios que são cobrados em cima do mútuo, né, de dinheiro, que forem superior a 12% ao ano, isso por si só não é abuso. Também não são aplicáveis aqui os artigos 591 combinado com 406 do Código Civil. Aí entrou o Código Civil. Quer dizer, a lei existe, mas, né, chega no tribunal, o tribunal olha e diz, não, isso aqui não vai ser aplicável e pronto. É um pouco estranho, assim, a forma como as coisas têm sido levadas. O 591 diz, olha, se você pegou dinheiro emprestado, vai ter juros. Presume-se oneroso o empréstimo, então vai ter juros. Aí tem o seguinte, tá, mas ele está me cobrando juros, mas ele não botou a taxa. Não foi escrita a taxa. Pelo Código Civil, isso vai parar lá no 406. Do 406 ele vai dizer o seguinte, olha, quando não houver taxa indicada, usa-se aquela que é a taxa de juros de mora dos débitos devidos à Fazenda Nacional. Então, se tu atrasa um imposto, tu tinha que pagar, tem juros de mora em cima desse teu atraso. Aí uns dizem que isto é 1%, porque isso está dito lá no artigo 161 do Código Tributário Nacional. E tem outros que dizem que é a Selic.
Nós vamos trabalhar com a ideia de 1%. Então, o 591 combinado com 406 está dizendo o quê? Se não for me apresentada a taxa de juros no empréstimo que eu fiz, deveria ser 1% ao mês. O STJ está dizendo, não, isso aí não se aplica. Então, o STJ está dizendo o seguinte, ainda que alguém me empreste dinheiro sendo banco e não ponha uma taxa, vai ser aplicada a taxa média de mercado. Então, eu posso esquecer de botar uma taxa de juros que meus concorrentes vão me socorrer e eu vou poder usar a mesma taxa que eles cobram para cobrar do mutuário. Então, virou um sistema de salvação, né, bancária, digamos assim. E ali, por final, diz, olha, a gente pode revisar um contrato com taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que fique determinado que é uma relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, o que significa que tu tem que levar lá essa informação, né, do Banco Central. O Banco Central não limita juros, mas ele pega, ele faz uma listinha e diz, olha, mês de março de 2024, cheque especial, as 10 maiores instituições financeiras do Brasil aplicaram tal taxa. Tá, então, se eu fiz uma operação dessas e eu não botei a taxa, eu vou poder usar a que o Santander fez, a que o Banco do Brasil fez, a que o Banrisul fez, então não vou ter prejuízo, né? Então, acabou sendo salvo o banco nessa linha aí. Antigamente, quando o sujeito entrava com uma ação revisional, já de cara ele pedia uma liminar para tirar o nome dele da SPC e do Serasa e ganhava. Entrava e ganhava. Porque ele vinha contestando a legitimidade da dívida. Claro que isso fomentou também muita gente mal intencionada, né, que acabava às vezes até entrando, tirava o nome do sujeito e depois abandonava a ação. Nisso o sujeito saía do Serasa, do SPC, ia lá e pegava um outro empréstimo. Mas tinha a maioria que queria fazer certo. Só que hoje, para você conseguir essa liminar, tu já tem que mostrar já no início do processo, de alguma maneira, que o que o banco está te cobrando está errado, né? Você vai ter que usar ali uma memória de cálculo e mostrar, olha, ele está lançando encargos aqui que nem estavam no contrato. Olha, ele está cobrando aqui uma taxa de juros que já é superior ao que a média cobra. É meio que tu já tem que mostrar ali o teu direito para conseguir uma liminar para sair do cadastro negativo. O que acaba sendo mais difícil, se a pessoa for mais humilde, ela não tem conhecimento disso e também nem tem dinheiro para pagar uma contabilidade para você fazer toda a memória, enfim, né? Então acaba tendo um problema maior. E também teve aqui uma decisão que até hoje não, né, o pessoal pró-consumidor não engole, não aceita, e diz o seguinte, que é vedado aos juízes de primeiro e segundo grau, sem pedido expresso, declarar a abusividade de cláusulas em contratos bancários. Diz o artigo 51 do CDC, que trata de cláusulas abusivas, que é o setor que a gente usa para falar de taxa de juros elevada. Diz que essas cláusulas abusivas são nulas de pleno direito, né? O artigo 168 do Código Civil diz o quê? Que se você tem uma nulidade absoluta no contrato, o juiz olha e decreta. O Ministério Público olha e suscita. E o STJ está dizendo o seguinte, ainda que o juiz veja um contrato bancário, e só o bancário, e ele veja nesse contrato uma nulidade absoluta, prejudicial, né, ao próprio contrato, é o tomador de crédito, ele vê, mas aí o tomador de crédito se esqueceu de falar nela, não observou, não se deu em conta. Quando ele poderia agir, que esse é o papel dele, né, diante de uma nulidade, que é o Estado reagir diante de um mal maior, ele não pode. Não porque tem uma lei proibindo, mas porque tem uma decisão do STJ dizendo isso. Então, quer dizer, você vê um poder judiciário legislando. Você tem uma lei e você diz, não, essa lei não se aplica ao fulano. Não, essa lei aqui também, se for nesse contrato bancário, ela não tem eficácia. Então, quer dizer, isso vai, né, dirimindo, vai tirando um pouco a consistência da própria questão da fé, né, no sistema jurídico como um todo, né? Não dá para ficar julgando
Assim, não dá para ser no canetaço, né? Vai ser do jeito que eu quero, né? E aí falam que segurança jurídica é importante, sim, mas muitas vezes quem é o primeiro a arrebentar com ela é quem deveria preservá-la, né? Bom, e aí como resultado desse julgamento aí, veio algumas súmulas, né? Depois tem ali nos slides ali para vocês, vou dividir também, né? Resumindo isso que eu estou falando. Até aqui tudo bem? Sim. Até aqui tudo ok? Bom, e aí existe umas tentativas aqui heróicas de tentar reagir contra esse estado da arte, né? Em relação a essas coisas, como elas estão, né? Tem aqui uma decisão, por exemplo, de inexigibilidade de dívida derivada de concessão de crédito causadora de superendividamento de mutuário de baixa renda. Tinha um magistrado ali na Foro da Tristeza que lançou algumas sentenças nesse sentido, e ele trabalhou já com um conceito que hoje virou lei, de superendividamento. E aí ele fez uma análise, né, de todo o contexto de concessão de crédito e como a pessoa do mutuário acabou ficando, né? Então ele diz o seguinte: olha, a pessoa era uma servidora que ganhava R$ 1.500. E aí o banco oferece para ela R$ 3.000 no cheque especial, que é uma linha que já tem taxa de juros muito elevadas, né? Com um salário de R$ 1.500 ali, ele acabava sendo consumido com a subsistência dela e da família dela. Ela vai tirar quanto disso para poder pagar esse empréstimo depois, né? Então ele diz, olha, aqui houve da parte do banco, Banrisul, uma concessão irresponsável de crédito, né? Não havia estudo das condições de pagamento do contratante, especificando, esclarecendo os riscos da tomada do crédito, né? O que poderia acontecer com ele, e analisar se o sujeito tinha capacidade de pagar ou não. Um banco não pode dar dinheiro para quem não tenha como pagar, né? E a inadimplência dele, o fato de ele não estar conseguindo pagar esse valor, ela tinha como fato gerador a conduta do banco, que emprestou o dobro do salário dele com taxas de juros que triplicam ou quadruplicam esse valor num período de um ano. Houve uma indução ao erro sobre informações de facilidade de crédito, com amplas possibilidades de pagamento, que na realidade não era isso. Então, o banco atuou com culpa ineligente, escolheu mal o mutuário, uma pessoa de baixa renda para dar um valor tão alto e vigilando a ausência de cuidado mínimo na capacidade dele poder pagar isso. O banco queria faturar, né? Hoje você chega em qualquer terminal eletrônico e tem ali, né, o banco ele quer vender, ele é uma casa comercial, simule seu crédito, né? E nós temos hoje aí eu tenho pena dos servidores públicos, porque esses aí são colocados numa linha de vício de tomada de crédito horrorosa. O sujeito mal assumiu um cargo, né? Se vocês passam num concurso aqui no Rio Grande do Sul, mal vocês vão estar assumindo um cargo, já vão estar indo lá a conta indo para o Banrisul, por exemplo, eles já vão começar a oferecer um monte de coisa. Olha, tu tem aqui uma linha de financiamento para carro, tu tem uma aqui de imóvel, tu tem uma aqui de não sei o quê, né? Já o sujeito, uma vez, um conhecido disse, olha, eu entrei lá, passei para promotor, o banco já queria me abrir uma linha de crédito de 1 milhão para eu comprar um imóvel. Se eu pegasse esse crédito de 1 milhão para comprar um imóvel, eu ia passar meus próximos 25 anos pagando isso, né? Quer dizer, então eu mal entrei na carreira, mal comecei a carreira, e eu já ia me endividar para 25 anos, por um valor que eu não tinha, né? Porque eu nem estava recém iniciando, recém a começar a ganhar salário, né? De uma cifra que eu ia ficar escravizado aí economicamente para pagar durante quase 3 décadas, sendo que eu ainda nem sabia para onde eu ia, né? Vou para uma cidade do interior, depois mudo para outra, né? Como é que eu vou fazer essa operação? Então, há uma indução a pessoa a pegar isso sem que ela reflita melhor aonde ela vai acabar.
E aí, como as ações revisionais, né, já estavam infrutíferas, né? Tu não consegue revisar propriamente um contrato, a menos que tu traga a ideia de que o banco está te cobrando além da taxa média. Tentou se reagir pegando modelos europeus aí, que através da Lei 14.181, que é a prevenção e tratamento desse superendividamento, que passou para dentro da redação do Código de Defesa do Consumidor. Não é uma lei isolada, a redação dela está lá. Nós tivemos um problema grave em termos mundiais no ano de 2008, que foi a crise do subprime nos Estados Unidos. Quebrou até um banco famoso lá e afetou toda a economia deles e também europeia. E as pessoas tinham dívidas que não conseguiam pagar, e, enfim. Foi algo parecido com o que teve na crise de 29, mas o mundo já sabia criar algumas contenções, mas foi muito pesado. E aí eles criaram normas para tentar reabilitar, né, as pessoas, né? Então tu tem aqui uma regra proibindo o banco de tirar vantagem do sujeito, oferecendo créditos impagáveis, e tu tem um segundo momento que é a reabilitação desse sujeito para ele se livrar dessas dívidas ou pagar ela dentro das condições que pode, para poder também ter uma vida normal e não ficar afastado do convívio social, né, para todo sempre, né? Uma vez devedor que não paga, você nunca mais vai ser algo, né? Bom, então nós temos aqui até algumas pesquisas dizendo que não, o que as pessoas acabavam, o que acabava acontecendo com elas em relação à tomada de crédito, né? Porque nós não temos um plano de educação que deveria começar desde o colégio. Teve uma pesquisa ali de abril de 2023, onde 25% dos entrevistados disseram que tomaram crédito, realizaram compras sem saber se iam conseguir pagar, né? Basta um desemprego, basta uma demissão e acabou tudo, né? 54% alguma compra que seria difícil de pagar. E 41% sem considerar se conseguiriam ou não pagar. Então, quer dizer, é um uso irresponsável, né, do crédito e do consumo, né? Se você está inadimplente, você vai ter dificuldade em conseguir fazer operações mínimas, né? Porque você não vai conseguir crédito, né? Quem é que vai dar crédito para quem está no SPC e no Serasa? Você tem, por exemplo, dificuldade em ser aprovado em certos cargos públicos. Se você tem uma inscrição negativa, você já não consegue entrar. O seu credit score baixa, né, que é a sua taxa de risco, considerando os pagamentos que você faz e os pagamentos que você deixa de fazer, né? Então você vai minando a sua estrutura de pagamentos, né, e vai se isolando do convívio social, enfim, etc. Bom, e aí tem a frase, né? O crédito, para quem não sabe usá-lo, ele funciona quase como um martelo na mão de uma criança, né? A tragédia é quase iminente. E aí, em termos de lei, aqui também tem outras coisas, né? Por exemplo, aqui o crédito consignado, Lei 10.820, começou com empregados do serviço público, depois foi para o INSS e hoje empregados regidos pela CLT. Tu pode ter descontos de até 40%, né? Agora eu acho que está até em 45%, quer dizer, tu pode sacrificar os teus ganhos mensais, a tua renda, em até 45% para o pagamento de alguma operação de empréstimo de dinheiro, né? Imagina tu chegar no final do mês e tu ver que teu salário está pela metade e tem uma outra metade para pagar banco, né? Então, complica, né? Claro que no meio disso tem o fator servidores sem salário, aí o sujeito sem salário, que deveria ter um aumento, entra em desespero e vai lá no banco. Mas tu não vai solucionar as questões assim, né? Não vai resolver assim. E lá dentro da lei do superendividamento, você tem
como direito básico, o artigo 6º, que hoje está ali no artigo 6º do CDC, o inciso 12, que diz que tem que ser feita a preservação do mínimo existencial do sujeito. Ele vai pedir uma análise de superendividamento, ele vai repactuar dívidas e tem que ficar um valor de mínimo existencial com que ele possa subsistir e, ao mesmo tempo, pagar as dívidas que tem. A ideia acaba sendo o quê? Reduzir o valor total da dívida e também trazer para um pagamento mensal que ele possa suprir. Não adianta ficar querendo cobrar uma cifra muito elevada de quem não tem como pagar, né, sendo espremido pela existência daquilo ali. Então temos que trabalhar com a ideia de reabilitação econômica do sujeito. Bom, aí nós temos ali o artigo 54, parágrafo 4º, 54A, parágrafo 1º do CDC, que diz que superendividamento é impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Não se aplica a dívidas contraídas de má-fé, quer dizer, o sujeito que já fez isso para tentar um superendividamento depois. Ou aqui ficou meio estranho, aquisição de serviços de luxo de alto valor. O que seria isso, né? Na verdade, muitas vezes é por aí que o sujeito acaba se complicando por comprar coisas de alto valor, né? Mas o que seria isso não definiu, né? Daí acabou com um moletom de marca para quem ganha 1 ou 2 salários, é alto valor, é um luxo, né? Um carro, enfim, né? Então ficou meio estranha essa colocação aqui. Nós temos aqui no 54D a obrigatoriedade de advertência, considerando a idade, a natureza e modalidade de crédito, advertência sobre consequências genéricas e específicas do inadimplemento, o dever do banco de avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor, a entrega de cópia do contrato para ele. Tem até aqui uma mudança no Estatuto do Idoso bem interessante, dizendo que não é crime negar crédito a um idoso por causa do superendividamento. Não vou dar um crédito para o senhor, porque se o senhor pegar, eu sei que o senhor vai se superendividar. Algo que eu duvido muito um banco fazer, né? Mas se fizer, não é crime. Fica proibido fazer propagandas de crédito, dizendo que pode ser concluída sem consulta, serviços de proteção ao crédito, que dificulte a compreensão sobre os riscos da operação. Assediar ou pressionar alguém a tomar crédito, ficar ligando, aquela coisa de ficar ligando, mandando WhatsApp, mandando e-mail, enfim, ficar cansando o sujeito até ele acabar aderindo. E se ele não fizer isso, se o banco fizer essas práticas, né, não observar se o consumidor tem condições de pagar, ou ficar assediando ele, como sanções, aparecem nos artigos 52 e 54C do CDC, que a taxa de juros poderá ser reduzida judicialmente, pode ser ampliado o prazo para pagamento da dívida, e ainda pode ser o caso de o banco ter que indenizar o sujeito por danos patrimoniais e morais por ter jogado ele num cenário de superendividamento. Tem decisões até que eu já vi colocarem uns 5, 10 mil reais por terem endividado a pessoa em condições que ela não tinha como pagar, observando a situação econômica dela e o salário que ela tinha. E depois tem aqui, no artigo 104, o direito à repactuação de dívidas, onde vai ter uma audiência conciliatória. Nessa audiência, justamente quando você entra com uma ação dessas, você já traz um plano de pagamento, condições que você tem para pagar, né, pedindo até a redução da dívida. E aí vem o banco e ele vai ter que ir nessa audiência, ele vai ter que dizer por que ele não quer. Não é só chegar lá ou não ir ou dizer não. Ele tem que dar um argumento por que ele não quer, ele tem que mostrar pelo menos uma ideia de cooperação. Pode até não querer, mas e se outros quiserem, ótimo. Quem não quiser fica mais por fim da fila, vai receber quando der, né?
E ali tu pode entrar numa negociação global ali com os credores e tentar resolver a partir de uma meta aí alcançável, né? Infelizmente, o sistema no Brasil, ele acaba muitas vezes, digamos assim, privilegia quem deve, né? Se você ficar um ano sem pagar uma dívida e o banco não consegue te cobrar, a tendência é ele te dar aí um desconto muito alto, né? Só que muitas vezes esse desconto alto não é realizável porque a pessoa não tem dinheiro à vista, né? Diz, olha, tua dívida está em 100 mil, mas se tu pagar 10 mil à vista, está liquidada. Pô, um desconto de 90%, mas ela não tem, então não adianta, tu tem que parcelar. Agora, se você é alguém que paga sempre em dia e você for no seu banco pedir um desconto, ele não vai dar. Não vai dar, porque ele não precisa fazer isso. O máximo que ele vai fazer é te ampliar o prazo e a ampliação desse prazo vai te trazer uma dívida maior com incidência de juros em cima disso, né? Então, o sistema ele acaba gerando uma anomalia. Quem deixa de pagar durante um certo tempo acaba tendo melhores condições numa negociação, porque aí o banco já trabalha com a ideia de salvar o que ele consegue salvar, né? O sujeito faz tanto tempo que não me paga, eu não tenho condições de cobrar ele, né, buscar ele, então vou aceitar algumas outras metas aí que também me dão alguma coisa. Então, gente, esse é o nosso sistema, né, de juros remuneratórios cobrados em cima da questão da concessão de empréstimo de dinheiro. Todo esse novelo aí de posições judiciais, normativas, Congresso, enfim, tal, tentando criar aí um ritmo aí para a solução dessas situações. O superendividamento, infelizmente, ele anda devagar, né? Hoje só existe uma vara judicial no Brasil especializada em superendividamento, que fica no Rio Grande do Sul, Foro Central de Porto Alegre. E essa é uma lei que já existe há uns 2 anos, então outros estados já deveriam ter isso e não tem. Tem muita gente de fora do Brasil, inclusive, que tenta entrar aqui, estão tentando barrar. Essa cliente é lá do Espírito Santo, o que ela vem fazer com uma ação aqui em Porto Alegre? Mas é a única vara especializada para superendividamento, para fazer a repactuação, para fazer a conciliação. Lá para cima, cada um faz o seu estilo, aqui tem uma uniformidade. Mas eu não consigo, né? Não dou conta. Eu mal dou conta dos problemas que tem em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, né? Ainda vou dar conta do resto do Brasil numa única vara para isso. Não vai dar certo, né? Então tem que ter mais empenho para isso, senão a gente vai cair naquele arcabouço, lei para inglês ver, né? Não é muito, é bastante comum aqui no Brasil. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida? Por mim, tudo certo. Então tá, gente, a gente se encontra na quarta. Acho que vamos acabar nos encaminhando para uma prova digital, né? Mas aí a gente vai resolvendo durante a semana, mas de qualquer forma, dessa vez a gente não mexe mais na data, porque não dá mais para mexer também. Então, presencial ou não, ela fica por dia 10 e aí a gente vai acertando as questões aqui, as pontas. Tá bem? Tá certo. Obrigada, professor. Um abraço a todos aí e boa semana. Tchau, tchau. Igualmente.